E no segundo programa, Cassandra Calabouço. Ela que canta, dança, atua e apresenta e é a performance em pessoa. Vem comigo que cada rosto conta uma história. Eu acho que a drag pede isso, Tom, porque se a gente se levar muito a sério fica chato. É pra ser uma persona divertida. Claro, cada artista sabe como quer construir sua persona e pra onde quer levar a sua vertente, né? Sim. Pra mim, a Cassandra só faz sentido se for nesse lugar de subversão. Subverter tudo, assim, tá muito sério, então vamos rir, tá muito engraçado, então vamos falar um pouquinho sério. Que é pra ter quebra, assim, senão fica tudo muito monótono, né? E acho que a figura da drag, pelo menos a minha drag, eu acho que ela me pede isso, sabe? É o que eu gosto de fazer. Mesmo que eu faça personagens com a Cassandra, sempre tem uma coisa muito forte da persona, então eu sempre tento imprimir uma característica, algo muito forte da Cassandra fazendo um personagem. Por exemplo, se eu fosse fazer Maria Antonieta, né? Seria uma Maria Antonieta bem na vibe da Cassandra, assim. Se eu fosse fazer, sei lá, uma anjinha, seria uma anjinha bem na vibe da Cassandra. Se eu fosse fazer uma policial, seria uma policial bem na vibe da Cassandra. Uma bombeira, não seria, né, gente? Não faria bombeira, não trabalhamos com mangueiras. Cassandra Calabouço ou Newton Júnior? Hoje, Cassandra Calabouço. Adoro! Quando nasceu Cassandra Calabouço? Ai, Tom, olha, é uma pergunta que eu preciso investigar a minha vida para saber ao certo, assim. De uma maneira formal, digamos assim, a Cassandra nasceu em 98, na festa de aniversário do Antônio Rabadan. Éramos amigos, só o Rabadan. E eu me montava muito para amigos, assim. Eu gostava, me divertia, adorava botar uma peruca na cabeça e ficar dublando e fazendo piada. Mas eu fazia isso, eu já dançava na época, mas eu não fazia isso pro público, assim. Eu fazia só para amigos. E daí o Antônio, como era muito meu amigo, a gente era muito próximo, ele via isso, ele ia lá em casa pra gente ir no cinema, eu dizia, só um pouquinho que eu vou me arrumar. Quando eu voltava, eu tava de peruca, de sapato de salto, e ficava dublando alguma música, a gente esquecia o cinema. E daí, quando ele foi comemorar o aniversário dele, ele disse, vai fazer no meu aniversário um show, vai de drag. Eu disse, não, eu não sou drag. Vai, eu disse, não, se monta, tá bem. Montei. Me montei e daí adorei, achei muito divertido, assim, foi uma noite muito legal. Que batizou? O batizado da Cassandra é outra pergunta, é um outro rolê. Mas daí, sabe que eu fico pensando às vezes, Tom, que eu acho que a Cassandra não nasceu ali no aniversário do Antônio. Ali ela ganhou nome, ganhou forma, né? Ela nasceu pro mundo. Mas isso já vinha em mim desde que eu era criança, eu imitava a Gretchen. Adoro! Eu era fãzona da Gretchen, sempre amei a Gretchen, sempre tive essa coisa de fazer graça com o meu corpo, sabe? Não era pra fazer graça da Gretchen, era pra eu ser o motivo da graça, assim, né? E desde criança muito pequena, assim. O que tu diria pra uma jovem atriz hoje, querendo sair do calabouço? Eu diria, tenha coragem e ame o que você faz, se jogue. E daí eles fizeram um figurino sob medida e daí esse ano eles resolveram dar pra gente. E daí eu amei esse macacão, eu tava tristíssimo que eu tinha usado uma vez só. E daí eu ganhei o macacão e daí eu achei ele super disco, eu tinha essa outra peça aqui, daí eu disse, vou juntar, vou fazer algo disco. Nossa, parecia do mesmo. Parece que é tudo do mesmo. Impressionante. Não é. Na verdade, isso daqui era uma calça que era para uma criança, eu acho. E a única coisa que aconteceu foi eu conseguir transformar num casaquinho, mas era uma calcinha, até os botões aqui. Mas era uma calça. O que deu já de pepino na onde está a Cassandra? Que tu... E agora? Meio de cena. O que aconteceu de mais absurdo nesse mundo? A gente troca muito de figurino e de peruca durante o espetáculo, né?
E teve uma vez que... Lembrei de uma, vou te contar. Que a gente tinha... tava terminando o áudio e tava a cortina fechada, tinha um áudio e a cortina ia abrir e eu não encontrava o meu sapato. E eu precisava achar o sapato e cadê o sapato? E eu tinha que entrar em cena. No fim, o sapato alguém bateu numa coxia, tudo escuro, né? As pessoas passaram correndo, um sapato voou. E ninguém achava o tal do sapato, era o elenco inteiro desesperado, revirando cortina, levantando perna e coxia do espetáculo, do teatro, para ver onde é que estava bendito do sapato. Achamos, calcei, mas assim, ó, foi no segundo final. O calcanhar ajustou com a cortina abrindo já, assim, ó. Pronto, tá ok, tá tudo certo, mas foi um sufoco. Sabe que eu fiz a ópera dos Três Vinténs, e aí tem uma cena que eu tô de pijama, assim, eu tô de pijama. E por algum motivo, eu tinha que entrar de terno. E eu estava com a cena anterior de pijama, e aí tinha que ajudar a carregar um cenário lá atrás. Assim. Em vez de eu me trocar para a próxima cena, eu fui ajudar o pessoal aqui para carregar as coisas atrás. Aí eu escutei a minha deixa, falei, tem que entrar, pessoal, vou ali. Entrei, e eu olhei que o Zé Adão me olhando assim, ó. Tô acertando toda a cena, carregando a Bruna nos braços, uma cena de carregar o meu amor nos braços, assim, super... romântica, a Larissa Sanguiné, a Carlota, coreografaram, linda cena visualmente, assim. Eu olho assim, eu tô de mijão, cara. Tô de mijão, fiz toda a cena de mijão, assim, saí. E aí eu prometi pro Zé, humilhado. Nunca mais eu vou fazer isso. No ano seguinte, o Zé faz a gente escrever como chama, melodrama. Brega, aqueles melodrama. Aí eu fazia um Duque Gaston Rie. Aí tinha um baile de máscaras. Carlota coreografou o baile de máscaras e tal. E fizemos o baile de máscaras aí de novo. É sempre isso, eu não posso ajudar as pessoas no bastidor. Agora eu descobri. E aí inventaram uma escada no espetáculo. Que era uma escada que tinha que encaixar, assim, né? E pra deixar as gurias se vestir, que as gurias tinham mais roupa do que eu falei, não, deixa que eu aqui ajudo, não sei o quê. Vão lá, eu, os gurias assim, e as gurias empurrando aquela escada, daqui a pouco... onde será que está o Duque? E eu, foda-se, não sou eu. O Duque deve estar cavalgando. E eu sou o Duque. Entrei correndo em cena. Estão tentando me ajudar. Queriam em cena me ajudar. Entrei. E aí fazendo a cena mais séria, e o André Barros, o meu compadre, lá de Rio Grande, que era meu colega, que, assistindo, que não estava nesse ano, estava me assistindo a plateia rindo. E a cena é séria. E o André morrendo de rir. Acabou o espetáculo. Ele, Tom, tu viu que tu entrou de máscara? Eu falei, mentira, entrou de máscara, Tom. Aí fui ver as fotos depois. Todo mundo sem máscara, eu de máscara, assim, sério, fazendo aquilo. Eu, gente, não pode. Eu não posso me distrair com bastidores, pelo amor. Tem uma parte minha que é de consciência, assim, ecológica, né, no mundo que a gente tá, de não ficar comprando, mas também por uma questão de subsistência e também por uma questão de reinvenção, assim, né. Então, eu ter uma peça que eu gosto, mas ela não me serve, ou mesmo ela me servindo, eu posso utilizar de um outro jeito, assim. Daí eu curto muito, assim, uma coisa dificilmente ela fica sendo a mesma coisa. Eu acabo reinventando, cortando ao meio, puxando, esticando, encolhendo. Eu gosto de ir transformando as peças, assim. Mas o nome da Cassandra surgiu porque, apesar de eu ser uma criança viada, eu nasci numa família lá, né, nos anos 70, então a minha família era super conservadora. Eu era uma criança viada que cresceu achando que não era viado. Aqui em Porto Alegre, não, onde isso? Eu sou natural de Pelotas, original de fábrica, desculpa. A minha família eles não tinham preconceito exatamente comigo porque eu tava no armário, assim, né? Mas os comentários a respeito de homossexualidade, eles não eram favoráveis, então eu cresci achando que ser gay não era legal, aquilo não era pra mim, definitivamente achando que aquilo era errado, que era pecado. Mas eu tive uma namorada. E daí, na época eu tinha cabelo, hoje eu sou um homem careca, né, gente? Não dá pra ver que eu sou um homem, eu sei, mas eu sou um viado careca. E daí, mas na época eu tinha cabelo, tive uma namorada e nós fomos no cabeleireiro várias vezes, era o cabeleireiro dela também. Menina terminou comigo, eu fui no salão cortar o cabelo. E aí o meu cabeleireiro querido, Paulo Selmo, que Deus o tenha, me olhou e disse, ué, que é que tu tá com essa cara? Tá tristinho?
Tá borocochosinho? E eu disse, eu tô triste, Paulo. A Eliane terminou comigo. Daí ele disse, mas não chora, um dia tu ainda vai ser uma grande drag queen. Eu tomei um choque, eu fiquei passado. Porque imagina, eu não admitia pra ninguém que eu Ele sentia já te atração leu por meninos. a O que hora. dirá ser uma drag queen, né? E daí ele, óbvio, já tinha catado a hora, já tinha ido e voltado com o bolo, já tinha metido o dedo no merengue, já tinha comido a fatia. E daí eu disse, que isso, né, Paulo? Ele disse, claro, e eu já sei até o nome. Vai se chamar Cassandra Rios, com sotaque carioca. Ele disse, não. Pensando melhor, eu acho que tu vai te chamar Cassandra Calabouço, porque vai ficar a maior parte do tempo presa no calabouço e vai sair só de vez em quando. Eu guardei esse nome, né, gente, porque o nome e a piada, claro que a gente se estourou rindo, mas isso continuou em mim, no armário, junto comigo no armário. No calabouço. No calabouço, até que nos anos 90 eu saí do armário, me entendi como homem gay, mas só depois eu comecei a me montar lá no aniversário do Antônio, porque quando eu fazia as brincadeiras de peruca e tudo, eu não tinha nome, eu era sem nome. E daí quando eu precisei, que eu fui me apresentar no aniversário do Rabadã, eu lembrei dessa história genial do Paulo. Fui batizada, então, Cassandra Calabouço foi batizada por Paulo, meu dindo, que conheceu Cassandra, foi bem legal, bem Não, legal. o nome é sonoro, é tudo. Faz sentido, tudo faz sentido. E já no vem com a nome. piada pronta. Óbvio, tá tudo ali dentro. Falou também que opta pelo silêncio? Em alguns Às momentos. vezes eu opto Como que é pelo isso silêncio. pra ti? Ai, Tom, eu adoro tirar a música. Principalmente se for um corpo assim montado, né? Se for uma drag em cena, porque a gente é muito ligada com música, né? Geralmente quando a gente, assim, a grosso modo, quando a gente vê uma drag, a gente vê a drag fazendo um lip sync, fazendo uma dublagem, fazendo um show, né? Sempre tem uma música ali, alguma coisa. Tirar isso é incrível, porque daí tu fica com o corpo ali. Parece que todos os sentidos assim se abrem, se ampliam para aquilo que está acontecendo. Assim, nossa, que interessante, porque com a música e com o brilho e com coisa, a gente fica assim, né? Meu Deus, é uma escola de samba inteira ali na frente. E se tu tira a música, parece que tu abre uma fenda no tempo e no espaço, assim, sabe? E aí fica só a figura da drag ali. Eu acho isso riquíssimo. O Álvaro Rosa Costa me apresentou o silêncio. O Álvaro é sensacional, um artista genial também que eu quero convidar para vir aqui. O Álvaro, a gente tá fazendo cena, tá sempre com muito tesão, muita força, muita coisa para falar, muita coisa para fazer. E nos espetáculos da Carlota, que eu participei, lá na companhia do Canoas Coletivo de Dança, a gente sempre tinha bailarinos de muitos tipos diferentes, assim. Era um bailarino clássico, contemporâneo, do jazz. O urbano, jazz, cada um de um universo. E o Tom perdido ali no meio do negócio. E a galera sempre queria preencher todos os vazios, em todos os momentos de tudo. E o Álvaro foi entrando na companhia, assim, colocando a mão dele assim, no som, junto com a direção da Carlota, e no Sambaracotu, que era um texto porrada, um espetáculo porrada, assim. E em alguns momentos ele escuta aí o silêncio. Ele é cena agora. Ele vai falar mais do que isso. Não precisa dizer mais nada. Escuta. Para. E aí, quando a gente parava, aquele silêncio era tão mais forte na plateia, o soco que a plateia tomava, que tá tudo ali, aí uau! Drag é uma coisa muito festiva, assim, né? Foi durante muito tempo minha atuação, assim, eu trabalhava em festas, em eventos, então eu pensei, eu acho que, né, de repente essa coisa disco, e daí pensei no Globo, mas nunca que te falei, né? Tu vai ao calabouço buscar essas drags e tirar pra cá. Eu tenho a chave! Fala disso, por Deus, fala disso. Talvez a minha trajetória, assim, né? O que eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, talvez me coloque nesse lugar. Eu acho a palavra referência um pouco formal e às vezes me assusta um pouco. Se eu pensar, por exemplo, que a Cassandra pode ser inspiração, fico num lugar mais confortável, assim. E aí sinto gratidão. Posso falar também que tem vários outros artistas que me inspiram. Também tem outros que são referência para mim, mas eu acho que não sei. Também não quero eu dizer, sim, eu sou uma grande referência. Eu não me vejo nesse lugar assim, mas acho que trabalho,
trabalho trabalho com empenho, trabalho com desejo, né? Gostando do que eu faço. E acho que quem vem, então, para esse lugar de construir a sua drag, de descobrir a sua drag, acho que isso me coloca numa posição muito favorável, assim, de entrar nesse lugar, às vezes, de ser a mãe, né? Ou, às vezes, o pai. E tudo o que isso significa, assim, né? Às vezes o lado bom e às vezes o lado ruim também, né? Mas que tá tudo certo, tudo faz parte. E o saldo disso é absolutamente positivo e transformador, tanto em quem está fazendo como em mim, assim. Então, às vezes em sala de ensaio, acompanhar, né? A pessoa descobrir seu corpo, seu momento, seu movimento, criar e daí começar a ganhar intimidade com isso e de repente a gente consegue enxergar o brilho no olho da pessoa. Assim, tem uma faísca ali, tem uma coisa que acontece ou no olho ou no jeito dela se mexer ou no que ela diz ou no modo como ela ocupa o seu lugar, assim, né? A presença da pessoa que dá aquela sensação de uau, nasceu, tá aí, tem alguma coisa aí. Isso é indescritível, assim, é uma das coisas que eu mais amo em todo o processo do Pimp My Drag, né? São 3 meses ali que a gente fica juntos, criando e construindo. E isso é, pra mim, disparado, por melhor que seja o baile de perucas, que é fantástico, né? A apresentação. Olha, eu puxando o braço pro meu próprio assado. De novo, né? Vocês podem ver que humildade nem sempre está ao meu lado, mas eu sou obrigada a dizer que é muito legal o baile de perucas mesmo, e é sempre algo muito inusitado e diferente da edição anterior. Porque é feito por pessoas, né, que vêm ali e vêm nessa vibe de se criar e se reinventar e inventar uma outra possibilidade de estar ali em cena. E por mais que o baile de peruca seja essa coisa monumental e fantástica, em sala de ensaio a gente perceber essa sutileza, sabe? Esse momento tão delicado assim que pode passar e tu não vê, mas quando a gente vê, é um pequeno momento que é gigantesco, assim. Com quem tu não pode contracenar na vida e gostaria de contracenar? Pode ser daqui, pode ser da Europa, pode ser da onde tu quiser. Qual é a pessoa que tu gostaria de contracenar? Eu adoraria contracenar com o Leverdógio de Freitas. Eu trabalhei, tive a felicidade de ser dirigido pelo Lever em 95, num dos primeiros trabalhos que eu fiz com o Ballet Fênix, Vertigem. E na época o Lever já tinha feito Orquestra de Senhoritas. E era muito divertido. Na época eu não me montava. Já existia essa figura da Cassandra, então já tinha sido batizada, mas ela nem brincar de se montar para amigos ainda não brincava. Depois eu trabalhei com o Lever, então ele dirigiu, né, esse espetáculo, fez a direção criativa, foi incrível, assim, e eu gostei muito do Lever. Eu me aproximei dele, assim, né, era uma figura severa quando precisava, mas era debochado, assim, era muito engraçado, era um cara que eu queria muito ter tido a possibilidade de contracenar, assim, de estar em cena com ele. Sem contar que ele era um artistão, assim, né? Então, humildemente, eu gostaria, assim, de ter podido contracenar com o Leverdógio de Freitas. Por que continuar fazendo arte? Sabe que eu acho que é porque depois de tanto tempo eu realmente me encontrei sendo artista e eu não consigo mais não ser artista. Pior momento da minha vida foi durante a pandemia, que veio aquela história do precisa se reinventar. Eu disse, o que é isso? Eu vou me reinventar, gente, não quero, me nego. Essa continua sendo a minha decisão, assim, eu não quero, eu escolho continuar sendo artista, eu escolho continuar trabalhando na arte, sendo um fazedor de arte, assim. É o que eu quero
é o que eu acredito e é o meu jeito de me comunicar com o mundo, assim, de eu me expressar para o mundo, de eu conseguir falar o que eu penso, de eu assumir meus posicionamentos políticos, de eu assumir meus posicionamentos morais, sociais, nesse mundo tão caótico, de eu conseguir fazer a vida um pouco mais leve para mim e quem sabe para os outros. É esse espaço e é aqui que eu vou ficar. É aqui.